que não deveria, para pessoas que não deveria, sendo que não foi isso que Deus falou para a gente fazer. Essas pessoas, muitas das vezes, elas te desanimam, não te encorajam a prosseguir, elas te colocam para baixo e falam, não, você não vai conseguir. Se você tivesse no secreto nesse momento, talvez essa não seria a realidade. Talvez lá no secreto Deus estaria te falando, olha, esse não é o tempo, mas continua, porque se eu te prometi, eu sou fiel para cumprir. Talvez é isso que Deus quer te falar, mas talvez você está correndo para as pessoas erradas, falando as coisas erradas que não é tempo de falar. Então, muitas das vezes a gente fica desanimados e desencorajados pelas pessoas, porque ainda não é o tempo. Então, pare de compartilhar aquilo que Deus não te pediu para compartilhar. Vá para o seu secreto, viva um novo com Deus, porque, como eu falei, né, e como está na palavra, é um tempo certo para todas as coisas, e é nesse tempo certo que Deus quer tratar com você, quer tratar o seu coração. Quando Deus visitou Maria, ela não saiu por aí falando aquilo que Deus tinha confiado a ela, porque Deus confiou nela. Deus confiou nela. Quando Deus visitou Maria, né, para falar com ela através do anjo, ela teve sabedoria para não sair por aí dizendo aquilo que Deus havia ministrado sobre o seu coração. Maria, ela sabia deixar sua boca fechada e seu coração aberto para receber mais de Deus. Será que hoje você está conseguindo deixar sua boca fechada e seu coração aberto? Muitas das vezes é isso que Deus pede para a gente não consegue nem perceber. É isso que Maria fazia. Ela manteve seu coração aberto, sua boca fechada, ela guardou as suas palavras, ela guardou a promessa no seu coração porque ela sabia que no tempo certo ia cumprir. Ela sabia daquilo que Deus tinha confiado a ela, né? Maria, ela caminhava por meio da fé. Maria era virgem, estava noiva, era uma moça, e o que aconteceu com ela foi algo muito inesperado para ela, né? Maria temeu, mas não desistiu, ela não desanimou. Maria foi obediente à voz de Deus. Amém. Eu perguntei, você tem sido obediente à voz do seu Senhor? Hoje o Senhor pergunta isso com ênfase sobre a sua vida. Será, filho meu, que você tem sido obediente? Será que você está lá no secreto com a sua boca fechada, esperando o tempo certo das coisas acontecer? Como que você tem passado os seus dias? Confiando nas pessoas ou confiando em mim? Como que você tem caminhado? Caminhando sobre a rocha, né? Com os pés firmados sobre a rocha, conforme o Bruno mesmo ministrava ontem, ou sobre a areia? Onde estão os teus pés? Jesus pergunta isso sobre as nossas vidas nessa noite. Maria foi obediente, Deus trabalhou na vida dele conforme ele queria. Será que hoje você tem deixado Deus trabalhar na sua vida conforme a maneira que ele quer, conforme a maneira que ele te chamou? Será que isso que tem acontecido na sua vida, você está caminhando do jeito que Deus te chamou para caminhar? Se você não está caminhando dessa maneira, Deus diz para você, então vamos mudar os seus passos hoje, porque eu vou te direcionar, é eu que vou te conduzir. Caminhe sobre a obediência, caminhe sobre a fé, porque é onde Deus nos chamou para caminhar, né? Não pense que você não é capaz de fazer o que Deus chamou para fazer, porque Deus deixa muito claro para a gente através da palavra que Ele é fiel para cumprir. Ele fala para a gente, descansa o seu coração, descansa a sua alma em mim, porque eu posso todas as coisas. Talvez você espere algo de mim hoje, mas o que eu tenho para você é amanhã. Eu posso te prometer hoje, mas eu preciso que você esteja preparada para o que eu vou te entregar. Eu preciso que você esteja preparada para aquilo que eu vou colocar nas suas mãos. Então Deus, Ele pergunta para a gente isso hoje, né? Primeiramente, seja obediente à voz do seu Senhor. Seja obediente à voz do seu pastor. Segundo, caminhe sobre a fé, sobre a certeza, sobre aquilo que Deus te prometeu. Terceiro, tem coisas que é entre você e Deus. Amém. Tem coisas que Deus te chama para viver, que é entre você e Ele. É um propósito entre o seu coração e o coração dele, que você vai viver no tempo certo. Aleluia. Então não adianta querer colocar uma terceira pessoa naquilo que Deus te chamou para ser íntimo. Não adianta querer colocar mais uma pessoa para aquilo que Deus falou, olha, filho, é eu e você. Olha, filha, esse aqui eu prometi para você. Então, não desanima, persiste na presença de Deus. Persiste porque aquilo que Deus te prometeu, descansa o teu coração. Descansa, pode descansar. Se você confia plenamente, certamente em Deus, pode descansar o seu coração. Porque Ele é seu provedor, Ele é seu mantenedor, é Ele quem cuida de você, Ele quem direciona os seus passos. Quarto, se Deus te chamou para fazer algo ou gerar algo, pode ter certeza que Ele vai suprir. Deus, Ele vai suprir, Ele vai trabalhar conforme o seu querer. Ouse em gerar. Ouse em dizer sim, Deus. Se eu estou aqui diante de Ti, eu
quero viver os teus planos, eu quero viver as tuas vontades para mim. Ouse ao falar assim com Deus, porque talvez hoje o que você precisa é dizer sim. Maria, ela disse sim, porque Deus, o Espírito Santo, falou com ela que